A narrativa se inicia com um conjunto de aventureiros enfrentando um dragão feroz. O protagonista, Leão, motiva seus companheiros, assegurando-lhes que estão totalmente preparados para o embate e que nada impedirá sua trajetória rumo à vitória. No entanto, nos bastidores, Laois reconhece que essa afirmação não reflete a realidade, uma vez que estão famintos e suas habilidades estão comprometidas devido a um incidente no mapa que resultou na perda de um dia inteiro. Ao caírem em uma armadilha, perdem 3 dias de provisões alimentares. Enquanto o grupo enfrenta a batalha, Leos, imerso em pensamentos, decide que precisam fazer uma pausa após derrotarem o dragão. Nesse momento, Felon, uma integrante do grupo, o empurra. Ele suspeita que alguém lançou um feitiço de confusão, mas logo percebe que estava distraído e prestes a ser atacado. Felon o salva, pagando um alto preço ao ser capturada pelo dragão. Surpreendido pela derrota e pela perda de Felon, Leo é aconselhado por ela a fugir enquanto ela lança um feitiço. Ao despertar, Leo se encontra fora do local da batalha, onde Marcel explica que um feitiço os teleportou para longe da masmorra. Felon é o único membro do grupo que não conseguem localizar, e Leo revela que ela foi devorada pelo dragão. Determinado a resgatar Felon, Leo encontra a resistência de Mercil, que o impede de divulgar que tudo o que restou na masmorra foi um sujeito chamado Chunk. Esse indivíduo surge com notícias ainda mais sombrias, informando que perderam 2 membros do grupo. Leos examina as cartas de demissão e descobre que foram recrutados por outro grupo que explora masmorras. No entanto, a empreitada se revela excessivamente dispendiosa, levando Leo a considerar a venda de todos os seus equipamentos em favor de opções mais leves. A intenção é utilizar os recursos obtidos para adquirir novos suprimentos e companheiros. Dada a escassez de fundos iniciais, Leos teme que sua irmã mais nova, Felon, esteja em perigo de ser devorada até o final dos preparativos. Enquanto se preparam, Leo e seus companheiros enfrentam a fome, com os estômagos roncando incessantemente. Marcel sugere que a razão para o fracasso possa ser a falta de alimento. Em busca de comida, dirigem-se a uma aldeia. Marcel pondera sobre as opções disponíveis para a refeição, mas Leo revela seu plano peculiar: vender seus equipamentos, tendo Marcel e Shilu deixando o grupo. Em seguida, Leos planeja retornar à masmorra sozinho. Embora seus amigos pensem que ele perdeu a razão, Leo vê isso como uma ideia genial. Dessa forma, evitariam compromissos com equipamentos de alta qualidade, e ele teria mais facilidade para escapar de monstros se estivesse sozinho. Leos atribui toda a desventura à sua própria culpa e hesita em colocar seus amigos em risco por seus erros. Chunk, o nerd pequeno, lembra a Leo de sua utilidade para abrir portas e desarmar armadilhas, insistindo em acompanhá-lo. Marcel expressa preocupação com Felon e exige ir junto. Leo fica surpreso com a lealdade de seus amigos e se assegura de que essa é realmente a decisão deles, advertindo que podem lamentar mais tarde. Conforme retornam à masmorra, Leos explica que levarão comida consigo, deixando seus amigos atonitos. Leos esclarece que a masmorra abriga um ecossistema completo, repleto de monstros. Essa dinâmica implica que exista uma cadeia alimentar no interior, com criaturas carnívoras predando as herbívoras, e seus chefes se alimentando de plantas. Utilizando essa lógica, Leo sugere que os humanos também poderiam encontrar alimento na masmorra. Apesar de seus amigos não compartilharem entusiasmo pela ideia de se alimentar de monstros, Leos os lembra das jornadas passadas e menciona como alguns dos monstros que enfrentaram pareciam apetitosos. Marcel hesita em comer qualquer um deles, mas Leo argumenta que muitas pessoas caçam monstros para se alimentar. Ele destaca que esses caçadores muitas vezes são criminosos sem outra opção, embora enfrentem frequentemente problemas de intoxicação alimentar. A discussão é interrompida por alguns aventureiros em fuga, perseguidos por um pequeno monstro. Marcel os detém facilmente, concluindo que eram apenas novatos. Enquanto ela analisa a situação, Leos, distraído, captura o monstro e sugere casualmente que poderiam fazer dele o almoço. Marcel recusa a proposta, enquanto Chunk pondera se comeria um cogumelo monstro em sua primeira refeição. Leo, contudo, alivia as preocupações, mencionando que o guia de referência de comida de masmorra que possuem indica que o monstro cogumelo é uma excelente opção para iniciantes. Ele descreve o cogumelo como carnudo e de sabor suave. Chunk, apesar de hesitante devido ao estado desgastado do livro de receitas, expressa animação ao descobrir a presença de escorpiões nas proximidades. Assim, aprendem que, apesar de ser uma masmorra, há recursos alimentares surpreendentes no local. Inúmeros indivíduos circulam constantemente pelo local,
tornando-o agitado devido à presença de aventureiros e comerciantes. Um antigo cemitério, que já foi considerado um lugar sagrado onde os aldeões repousavam em paz, agora está conectado à masmorra há 6 anos, transformando-se no ponto mais movimentado da vila. A origem dos monstros que surgiram na região permanece obscura, mas todos parecem agir de maneira peculiar, atacando os humanos como se estivessem protegendo algo. Laois depara-se com um monstro escorpião, irritando Marcel quando ele lida com a criatura como se fosse um simples crustáceo. Laois se defende, mas Chu o repreende, indicando que ficou evidente que Laois busca uma oportunidade para se alimentar de monstros há algum tempo. Embora Laois esteja em busca de salvar sua irmã, ele admite que, na verdade, nutre um amor peculiar pelos monstros. Essa afeição o levou a desenvolver um desejo psicótico de experimentar o sabor dessas criaturas. Xiu Chang questiona se deveriam preparar a refeição discretamente. Leos explica que ir e voltar em busca de água seria demorado. Iniciando a preparação do cogumelo, Leos se surpreende ao encontrar resistência ao cortá-lo. No entanto, compreender a anatomia do monstro o ajuda a perceber maneiras mais eficazes de enfrentá-lo no futuro. À medida que o monstro é fatiado, ele começa a assemelhar-se à comida, mas Marcel manifesta preocupação quando Leos inicia o processo de fervura, temendo o veneno presente. Leo assegura que seu livro indica que não há problema em consumir o escorpião. Ele expressa confiança e tenta ingerir, mas acaba vomitando segundos depois. Nesse momento, um pequeno anão se apresenta, criticando os métodos de cozimento de Leo. Este mini Gordon Ramsay começa a fatiar o escorpião, explicando que essa abordagem facilitará o cozimento, permitindo que os sucos formem um caldo saboroso e tornando a refeição mais palatável. O anão remove os órgãos internos, destacando que são amargos e têm uma textura desagradável. Ao se voltar para o monstro cogumelo, o mini Gordon Ramsay instrui sobre quais partes evitar. Surpreendentemente, afirma que os pés são deliciosos e uniformes, emanando um aroma agradável como o de um verdadeiro chefe. Ele até possui seu próprio pote, o qual usa para cozinhar a comida. No entanto, percebe que algo está faltando, então coleta aleatoriamente algumas coisas crescendo nas paredes. Marcel se recusa a experimentar, argumentando que estão em um cemitério, e embora esteja disposta a provar monstros, recusa plantas aleatórias com raízes. A irritação de Marcel é interrompida quando uma gosma cai em seu rosto. Ela entra em pânico, incapaz de respirar ou lançar feitiços. Ao recordar que sua primeira morte foi causada por um lodo anão, Ramsay o resgata, surpreendendo Leo pela habilidade de lidar com o lodo usando apenas uma faca. O anão minimiza a situação, explicando que é simples quando se conhece a composição do monstro. Embora o slime possa parecer simples, o anão esclarece que sua estrutura é mais complexa do que a dos humanos. Ele oferece uma breve lição de anatomia, explicando que o slime detecta a respiração de suas presas e age, tornando as pessoas alvos mais fáceis quando gritam alto, como Marcel fez. O anão Ramsay, então, volta sua atenção para o assunto principal. Dado que ele não suporta a ideia de desperdiçar uma refeição, ele prontamente inicia os preparativos para cozinhar o slime. No estado em que se encontra, o slime não é comestível, então o chefe o mergulha em suco cítrico e enxágua em água quente. Para que o slime seque completamente, seria necessário esperar 2 semanas, mas o anão, evidenciando suas habilidades como um verdadeiro chefe de monstros, revela ter uma rede portátil de secagem de lodo que ele mesmo construiu. Ele acomoda o lodo em sua engenhoca peculiar e explica que agora pode secar enquanto se move. Embora leve algum tempo até estar pronto para consumo, o anão age como se estivesse preparando algo extraordinário sozinho, exibindo alguns já prontos para uso na refeição. Leo questiona se isso é realmente seguro, considerando que é uma iguaria, mas o anão assegura que está tudo bem. Ele estudou a culinária de monstros na masmorra por uma década e nada o deixa mais feliz do que saber que alguém está interessado na culinária de monstros. Com todos os ingredientes garantidos, o anão Ramsay coloca mãos à obra, e a deliciosa refeição está finalmente pronta. Os rapazes ficam um tanto surpresos, pois não esperavam que parecesse e cheirasse tão bem. O anão explica que o slime se contrai durante o processo de cozimento, tornando-se facilmente manejável. Leo é o primeiro a experimentar e fica surpreso com o quão delicioso é. Chang também fica maravilhado com o sabor. Então, Marcel cede à pressão e exige que o anão sirva alguns pratos. É evidente que ela é a mais cética do grupo. O anão explica que as partes rosadas são entranhas secas de lodo. Marcel tenta e imediatamente reconhece que é delicioso. Todos apreciam também as raízes,
mas o anão esclarece que, na verdade, são troncos de árvores que crescem de cabeça para baixo na masmorra. Marsil questiona sobre as algas misteriosas que estão comendo, e o anão esclarece que são apenas algas normais que também crescem na superfície. Todos ficam satisfeitos após se fartarem de comer, e o anão Hansei finalmente se apresenta como Seni. Léo revela a Seni que sua irmã foi devorada por um monstro nos níveis mais baixos da masmorra, e ele está determinado a resgatá-la antes que seja tarde demais. Léo compartilha que o monstro em questão era um dragão com escamas vermelhas profundas, e, desde então, aprendeu um pouco sobre eles. Os dragões passam a maior parte do tempo dormindo para manter seus corpos enormes, e também têm um processo de digestão mais lento em comparação com outros monstros. Laois fica aliviado ao saber disso. Seni se oferece para acompanhá-los, e Léo aceita de bom grado. Xiu explica que sempre sonhou em cozinhar um dragão vermelho por muitos anos e até começa a sonhar com isso agora. Léo, no entanto, pondera sobre o que fazer com a carne do dragão, questionando se está tudo bem comê-lo, considerando que foi capaz de devorar sua própria irmã. A missão de resgate leva o grupo através do segundo andar do subsolo, que é muito diferente do cemitério no primeiro andar, de acordo com os acadêmicos. Este é o topo do Castelo Dourado, situado nas profundezas subterrâneas. Fica evidente que a jornada está exaurindo-os, especialmente quando Marcel tropeça na ponte. Souls decide que é hora de encontrar um local para acampar e encerrar o dia. Eles recordam uma noite anterior em que passaram nesse local, e Léo se queimou enquanto preparava uma sopa. Marcel lembra dessa refeição como uma comida comum deliciosa, mas Xiu lembra que ele possui um pouco de caldo de escorpião do almoço mais cedo. Marcel reluta, então Léo sugere que deveriam procurar por um monstro para jantar. Laois está disposto a atender aos pedidos de Marcel, mas ela só consegue pensar em comida normal. Com as opções limitadas a monstros, ela se conforma com qualquer coisa comestível. Laois consulta seu guia confiável de monstros para descobrir quais são os mais comuns naquela área. Grandes morcegos e ratos gigantes estão no cardápio, mas Mersil se recusa a comer algo que considera anti-higiênico. Goblins da floresta também são uma opção, mas ela reluta em consumir demi-humanos. Living Armor também está disponível, mas Mel é uma comensal exigente e não está interessada em comer metal. Há outros monstros normais, mas esses não atacam humanos, exigindo mais preparação. Léo permanece otimista, destacando que podem encontrar um monstro carregando uma carne apetitosa para o jantar. Felizmente, para a satisfação de Mersil, ela explica que há muitas frutas nesta temporada. No entanto, a realidade fria e crua atinge Marcel quando as frutas mencionadas por Xiu se revelam ser, na verdade, brotos de árvores com plantas circundantes. Léo destaca que o termo criadores de humanos é apenas um nome dado a essas plantas. Ele ilustra usando uma planta como exemplo e explica como ela espalha seu muco por toda parte. Quando uma criatura entra em contato com o muco, a planta o puxa reflexivamente, envolvendo a criatura, mas não a digere, em vez disso, a transforma em compostagem. Apesar de cética quanto à não digestão de humanos, Marcel confirma que alguém teria notado se um cadáver estivesse lá, já que existem pessoas que recuperam cadáveres na masmorra. Entretanto, ninguém seria comido por um monstro. O dilema é que eles não poderão colher as plantas em segredo, então terão que enfrentar a situação. Marcel finalmente demonstra que não é uma diva com exigências alimentares e ordena que todos se afastem, pois ela derrotará seus oponentes de uma vez. Marcel prepara um feitiço poderoso com um encantamento místico, mas Xiu interrompe abruptamente, evitando que ela ataque a fruta. Xiu explica que não queria que ela usasse um ataque que atingiria a fruta, pois ela vive de acordo com uma regra absoluta, apenas pegar o quanto irá consumir. O pânico toma Marcel quando ela acidentalmente atinge um dos monstros e fica chocada ao ver o monstro cuspir um cadáver. Ela fica furiosa, pois desde quando as plantas monstro não digerem humanos, elas estão claramente comendo-os. Léo rapidamente aponta que tecnicamente ele não estava errado. Ele complica ainda mais a situação ao destacar que a planta que a está mantendo em cativeiro é um tipo de parasita que semeia suas próprias sementes dentro da pele da presa. Léo se prepara para resgatá-la, mas antes explica que lutar contra monstros baseados em plantas, um de cada vez, leva uma eternidade, já que parecem ter vários membros. Ele revela o ponto infalível para atacá-los com uma espada, o caule. Léo corta instantaneamente o caule para libertar Marcel. Léo pergunta como foi para ela, mas Marcel não compreende a pergunta. Então, Léo destaca o quão anormal é seu amor por monstros e explica a diferença entre o muco e o parasita vegetal.
O muco é forte o suficiente para quebrar ossos, mas o parasita, necessário para capturar a presa sem eliminá-la, requer um delicado equilíbrio para imobilizá-la sem causar desconforto. Léo demonstra um interesse sério nesse tipo de coisa e se pergunta se pareceu muito bom para ela. Contudo, Marcel fica ainda mais confusa após a escolha dos ingredientes. Com os ingredientes selecionados, o chefe Hansen volta ao trabalho. Ele cozinha a planta no vapor, corta o caule para extrair as sementes, suaviza a pele e cobre a panela após moer a fruta verde. Adiciona limo e um pouco de caldo de escorpião, mexe, acrescenta pedaços de árvore e despeja essa mistura em uma panela. Ao cozinhar, adiciona o restante da fruta assim que começar a borbulhar, polvilha um pouco de tempero, e pronto, a coisa se assemelha a uma torta. No entanto, Sente revela que a crosta é, na verdade, apenas um revestimento antiaderente, permitindo que simplesmente o ignorem. Os indivíduos ficam surpresos ao descobrir que é um prato salgado, mas apreciam e recomendam que Mercy o experimente. Ela assegura que não há plantas antropófagas na mistura inicialmente, mas Seni revela que, se ele tivesse usado o controle adequado, o prato teria ficado uniformemente melhor. Marcel relutantemente experimenta e fica chocada ao descobrir que é delicioso. Ela destaca que as plantas compostas são naturalmente doces e se preocupa com o fato de serem consumidas por outros animais. Marcel fica maravilhada e questiona se a doçura é um truque inteligente usado por plantas carnívoras, começando a entender melhor seu funcionamento. O rosto de Léo expressa choque, mas ele fica satisfeito ao ver o crescente interesse de Marcel em seu hobby. Todos limpam após a refeição, e Marcel pondera sobre a ideia de reviver o cadáver com magia. Há uma chance de que não funcione assim, então decidem deixá-lo lá na esperança de que outra pessoa o descubra. Os mais cautelosos acham que é mais fácil deixar para que alguém encontre o corpo pendurado. Chunk ressalta que parece um local de execução naquela noite. Marcel tem um pesadelo, e Léo lê o guia alimentar confiável de monstros da masmorra. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 2. O histórico de Marcel revela sua preparação para desfrutar de uma refeição deliciosa preparada por sua mãe. Contudo, a refeição acaba sendo uma mistura desagradável de criaturas horríveis. Marcel acorda verdadeiramente assustada do pesadelo quando percebe um odor semelhante ao do seu sonho, emanando de outra celebração. Ao preparar o café da manhã, que consiste em carne de porco comum, Marcel sente ciúmes. Um anão atrevido considera isso uma tragédia e explica como os jovens aventureiros modernos não apreciam uma alimentação adequada. Ele argumenta que a desnutrição é mais assustadora do que os próprios monstros. Mesmo que Marcel pense que deseja carne de porco, o anão aponta que, na verdade, seu corpo anseia por gordura. Marcel não está interessada em consumir mais monstros, mas o anão já decidiu que eles seguirão caçando criaturas ricas em gordura. Ele sugere que ovos seriam ainda melhores, pois proporcionam toda a nutrição necessária. Propõe colher esses ovos na masmorra, enquanto Marcel se questiona se o anão está pensando o que ela está pensando. De fato, eles compartilham o desejo de encontrar um basilisco, o rei das cobras, uma criatura que é uma combinação de galinha e cobra. O grupo localiza um ninho de basilisco com ovos frescos e decide coletá-los antes que a mãe pássaro retorne. No entanto, o plano se complica quando ouvem gritos ao longe e testemunham o ataque do basilisco à festa anterior. Ao perceber Marcel segurando um ovo, o monstro inicia uma perseguição intensa. Enquanto ela corre desesperadamente pela sua vida, os outros observam e criticam sua forma de corrida, mas logo ela se encontra em apuros. Felizmente para Marcel, Laois está agindo de maneira excêntrica, adotando uma estratégia para fazer-se parecer maior ao agitar os braços. Além disso, ele utiliza sons peculiares na tentativa de intimidar a fera. Contudo, sua equipe prefere simplesmente ignorá-lo. O monstro em questão possui duas cabeças, eliminando assim qualquer ponto cego, mas possui apenas um corpo. A estratégia é aproveitar essa vulnerabilidade, atacando ambas as cabeças simultaneamente de direções diferentes. Ao implementarem essa tática, Sei e Leoas conseguem derrotar a criatura. Infelizmente, o colega da equipe é envenenado, mas, por sorte, Shi possui um antídoto. No entanto, o anão Hansi tinha outros planos para o antídoto, planejando utilizá-lo para preparar o jantar.
Ele explica que a carne fica mais saborosa quando cozida, provocando reações mistas dos outros membros do grupo. Apesar das objeções, Hanse começa a trabalhar, com todos ajudando a preparar a carne e retirando penas e entranhas. Após rechear o pássaro com vegetais, assando-o cuidadosamente, Marcel corre para alimentar o colega envenenado. Apesar da situação crítica, o sabor suculento da carne não passa despercebido. Marcel relutantemente decide lançar um feitiço de cura antes de comer, mas acaba cedendo à tentação depois de dar uma olhada na suculenta coxa de frango. Finalmente, Marcel completa a cura do colega, permitindo que todos desfrutem do restante da refeição. 2 membros da equipe apontam que falharam no mesmo ponto na masmorra e questionam como podem se tornar fortes o suficiente para enfrentar monstros como aqueles. Contudo, os demais não têm uma resposta clara para oferecer. No entanto, o anão Hanse possui todas as soluções para melhorar a condição do grupo. Ele aconselha que eles aprimorem sua dieta, pratiquem exercícios apropriados e reavaliem seus padrões circadianos. Hanse assegura que essas mudanças fortalecerão seus corpos, e eles expressam sua gratidão. Mais tarde, Leos revela que os dragões vermelhos costumam despertar uma vez por mês para caçar, e é provável que tenham se deparado com um deles no dia anterior, enquanto estava saciado após uma refeição. Agora, Leos espera encontrá-lo antes que o dragão esteja faminto novamente. Marcila está visivelmente lutando para acompanhar, embora insista que pode continuar assim. O grupo decide fazer uma pausa para descansar. Marcel oferece sua ajuda para resolver alguns problemas à frente, mas Leos a dispensa, afirmando que eles podem lidar com isso e optam por uma rota com menos encontros de monstros. Entretanto, Leos destaca a necessidade de estocar alimentos, uma vez que atualmente tem apenas carne e ovos. Ao ouvir falar de uma colônia de mandres, Marcel menciona que sabe como colher mandrakes, explicando que são essenciais na medicina mágica, sua área de especialização. Ela instrui os outros a seguirem seu exemplo, explicando que os mandrakes gritam quando arrancados do solo, podendo enlouquecer e até causar a morte. Para evitar isso, Marcel sugere a necessidade de um barbante e um cachorro bem treinado. Desta forma, o cachorro pode puxar o mandrake preso à corda enquanto o grupo comanda o cachorro de uma distância segura. Marcel ressalta que o cachorro não sobreviverá a essa tarefa. No entanto, o maior obstáculo se revela: a ausência de um cachorro. Laos, o membro mais astuto do grupo, sugere uma solução alternativa ao apontar que podem simplesmente puxar a mandrágora por conta própria, contanto que possuam uma corda suficientemente longa. Marcel compartilha seus conhecimentos acadêmicos, mas não encontra nada que desaconselhe o uso de um cachorro para essa tarefa. Seni, de maneira descontraída, se aproxima de um dos mandres e, surpreendentemente, puxa a planta para fora. O grito ressoa, mas Marcel explica que não teria gritado se tivessem cortado sua cabeça antecipadamente, revelando que essa é a maneira como Seni tem feito isso por muitos anos. Marcel ainda acredita que seu método é mais seguro, mas admite que nunca tentou porque se sente mal pelo cachorro. Diante do dilema sobre qual método é mais arriscado, Marcel concorda que não deveria forçá-los a tentar algo que ela mesma não experimentou. Ela então tem uma ideia: mostrará que sua estratégia realmente funciona. Imaginando que terão que se desculpar com ela, Marcel se recusa a prejudicar um cachorro e, em vez disso, propõe usar um monstro. Amarra uma ponta da corda em um mandre e a fixa na extremidade de uma árvore, esperando capturar um grande morcego. Subindo em uma torre para não ouvir o grito, ela lança uma bola de fogo na árvore. O plano se inicia perfeitamente quando o morcego é capturado e arranca com sucesso o mandre. O grito atrai a atenção de todos, mas surge um problema: o morcego alcança Marcel, pois colide com sua torre. Os membros do grupo chegam para verificar seu estado, mas, apesar do que ela diz, fica evidente que ela não está bem e o grito parece ter afetado sua mente. Su sugere que eles só precisam conversar com ela para ajudá-la a se recuperar, questionando o que ela estava pensando. Marcel revela que entrou em pânico ao ser informada de que seria um fardo, motivo pelo qual queria mostrar superioridade sobre os outros. Os companheiros se sentem um pouco mal ao saber que Marcel se sentiu sozinha quando não pôde ajudar.
Léo explica que os monstros se fortalecem à medida que avançam na masmorra, e ele confia na magia de Marcel. No entanto, ele não queria usar todos os recursos mágicos tão cedo, reconhecendo que cada membro do grupo possui pontos fortes e fracos. Léo planejava depender da força de Marcel mais tarde, mas também esperava que ela dependesse deles quando necessário. Chi concorda relutantemente que Marcel finalmente voltou ao normal, mas, em vez de agradecer ao grupo, ela expressa mais emoção em sua declaração. Sei fica realmente feliz com o desfecho, especialmente por conseguirem um morcego grande, e decide que irão fazer omeletes. Marcel adverte que o ovo de basilisco é bastante delicado, enquanto Léo destaca que é mais parecido com um ovo de cobra. Marcel, anteriormente pensando que a besta era principalmente uma galinha, ajusta suas expectativas. Contudo, Leois surpreendentemente revela que a galinha era, na verdade, apenas o rabo da cobra. Enquanto o chefe anão Ramsay prepara o mandre que colheram, nota que o mandre retirado por Marcel tem uma cor diferente. Ele se questiona se isso tem relação com a cabeça ainda presa após o corte. Após picar e refogar a mandrágora, Sei cobre um ovo, cozinhando-o até que fique lindo e fofo. As omeletes são servidas, uma feita com o mandre que colheram e a outra com uma mandrágora coletada por Marcel. Inicialmente, Marcel pensa que é uma provocação, mas após uma degustação justa, os rapazes apontam que a omelete dela não é amarga como a outra. Seni determina que todos os gritos horríveis devem ter tirado toda a amargura, e ele percebe onde pode ter errado. Reconhece que ir além do básico melhora um prato, e sua busca pela eficiência o fez perder de vista o que realmente importa na culinária de monstros. Agradece a Marcel por trazer essa perspectiva à luz, um presente que o anão Ramsay reconhece oferecendo a ela a parte mais deliciosa do mandre. No entanto, ela fica horrorizada ao descobrir que é a cabeça. A jornada continua, e Shilu utiliza a espada de Léo para identificar uma entrada oculta. Laois explica que Shilu é especialista em detectar armadilhas e arrombar fechaduras. Shilu revela que haverá armadilhas por toda parte e não quer que ninguém faça nada sem sua orientação prévia. Ele explica que sua maior aversão são aqueles que atrapalham seu trabalho. Dentro da entrada escondida, Shilu para todos e inspeciona a área descalço após uma análise cuidadosa. Ele determina quais partes são seguras para pisar, mas quase leva um susto quando Sei dá um passo em falso. Shilu repreende, apontando que o pé largo de Sen errou por pouco a trilha. Sei explica que não gosta de coisas complicadas, mas Shuk exige que ele tenha mais cuidado, pois acionar uma armadilha pode afetar os outros e arruinar completamente seus cálculos. Shilu instrui Sei a pisar apenas onde ele diz, mas o chefe não aceita o desafio. Ele começa a fazer o que quer, desencadeando diversas armadilhas. Um incêndio é iniciado pelos sucos criativos do chefe, e ele tem a ideia de preparar alguma comida frita. Ele quer usar a armadilha de óleo atrás do fogo, mas Shuk ressalta que não foi projetada para cozinhar. Seni explica que Shuk não é um especialista em óleo como ele, então Shuk concorda em mostrar a ele, com a condição de que Seni siga suas ordens ao redor das armadilhas. Sei oferece ajuda, mas Shuk recusa, apontando que cada um tem suas próprias responsabilidades. Sei cuida das armadilhas, Marcel lida com a magia, e Seni está na cozinha. Shuk os conduz até o cofre do tesouro, onde encontra um baú contendo o óleo recuperável. Os outros observam enquanto ele abre o baú com maestria, destacando que Shuk é o membro mais maduro da equipe, tendo a vida de todos nas mãos. A pressão provavelmente é o que o coloca na borda. Shuk consegue abrir o baú habilmente. Entretanto, ele não tem certeza exata de quanto óleo sairá quando o gatilho for acionado. Seni está preparado com uma panela para coletar o óleo, mas Shuk explica que o óleo provavelmente está fervendo. Sei assegura a Shuk para não ter medo, pois, com calma, Shuk aciona o gatilho, resultando em óleo quente fervente jorrando para fora. Até a menor gota na pele de Laos causa uma quantidade surpreendente de dor. Shuk está preocupado com Sei, mas o chefe de ferro está completamente ileso e até coloca o polegar na deliciosa torrente de óleo. A temperatura do óleo é perfeita para fritar alimentos, e Sei revela satisfeito que é azeite. Sei propõe usar a lâmina de uma armadilha anterior para cortar a carne, mas Shuk destaca a incerteza de saber se isso funcionará. Seni insiste, enfatizando que seu trabalho é cozinhar, então Shilu deve seguir suas instruções agora.
Xiu-Shuk segue exatamente as instruções de Seni e dispara a armadilha para cortar o grande morcego. Seni pede para aquecer o óleo usando o aberto após o corte e preparo da carne de morcego. O chefe anão Ramsay desmembra os braços de um mandrake, descascando alguns deles e incorporando-os na massa, que é uma mistura de ovo com farinha. Ao colocar a mistura no óleo fervente, Sei adiciona algumas mandrágoras maltratadas, e Xiu-Shuk é encarregado de virar o pequeno bolinho. No entanto, ele não tem certeza da temperatura ideal e acaba cozinhando demais, tornando-o pegajoso se o fogo estiver muito fraco e queimando se estiver muito forte. No entanto, acabou sendo uma questão de tempo até que Xiu-Shuk finalmente descobrisse, e os hambúrgueres estavam prontos para serem apreciados por todos. Todos, é claro, adoram a refeição crocante, e Sei atribui o sucesso à combinação de um bom timing e temperatura. Ele destaca que passa por esta parte da masmorra frequentemente, mas nunca teve ideia de que uma sala tão conveniente existia. Xiu-Shuk, por outro lado, não a considera tão conveniente devido às armadilhas e exige que Seni nunca o faça sem ele. Ele ressalta que provavelmente não sobreviverá se Seni tentar, surpreendentemente, já sabendo disso enquanto explica que nunca poderá igualar as habilidades de manipulação de armadilhas de Shuk. Sei fica surpreso com o garoto e sente tristeza ao perceber que, eventualmente, quando todos seguirem caminhos separados, ele não poderá usar a armadilha sozinho. Xiu-Shuk, sentindo-se um pouco culpado, promete mostrar a Sei uma ou duas coisas sobre as armadilhas quando tiverem tempo. Ele admite relutante que o chefe anão Ramsay o ensinou a cozinhar. Agradeço por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima, pessoal!